Irmãos, eu queria ministrar algo nessa tarde para você, e eu intitulei essa palavra com o nome Rompendo no Propósito. Quantos de nós aqui temos convicção do propósito que Deus designou você? Olha, algumas pessoas têm convicção. Quantos que estão aqui não têm tanta certeza qual foi o propósito que Deus designou você? O Vavan, tem um rame nessa caixa, nas duas. Irmãos, Deus ele tem um propósito específico para cada um de nós. Amém? Deus tem um propósito específico para cada pessoa. Deus nos criou, irmãos, mas você é totalmente diferente da pessoa que está do seu lado. Totalmente diferente. Eu olho para as pessoas que estão do meu lado, eu olho aqui para o Gil, consigo enxergar ele bem. Está me vendo, Gil? Glória a Deus. Eu consigo enxergar o Gil bem aqui. Mas, irmãos, eu não pareço nada com o Gil. Esse Natal nós tivemos o privilégio de estar junto. Nós estávamos ceando junto. Mas o Gil come coisas completamente diferentes do que eu como. O Gil, enquanto eu estava me deliciando na carne, o Gil estava só no peixe. E eu digo, Gil, olha como é delicioso. E ele, filho de Deus, eu estou sentindo o cheiro. Aí eu disse assim, eu que estou sentindo o sabor. É melhor, eu estou me deliciando. Mas cada um de nós somos diferentes um do outro. Cada um de nós tem chamado específico. Cada um de nós o Senhor designou para um propósito específico. E nessa tarde, meu irmão, eu quero falar qual é o seu propósito. Na verdade, eu não vou falar, mas o Espírito Santo vai começar a queimar dentro de você. E você vai sair daqui tendo convicção de qual é o seu chamado. Tendo convicção daquilo que o Senhor te chamou. Tendo convicção do que realmente Ele quer com você. Então eu queria ler um texto que está lá no livro de 2 Coríntios, a partir do capítulo 5, versículo 9 a 10. Fala assim: por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixamos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas e quer sejam o quê? Mas, irmãos, o maior desejo de Deus, a maior vontade de Deus é que todos nós possamos agradar a Ele. Você gosta de agradar uma pessoa? É bom você agradar o outro, né? Você fazer uma coisa que vai agradar a outra pessoa. Eu me senti tão privilegiado, porque hoje é aniversário do Salles, e a Dona Graça preparou um almoço, pense, num almoço especial. Só que eu não pude ir para o almoço dele. Mas quando eles chegaram, eles disseram assim, olha, nós guardamos a sua feijoada. Aí eu disse, não acredito, Dona Graça. A senhora guardou mesmo? Ela disse, eu guardei, meu filho. Eu disse, glória a Deus. Quando eu sair do culto hoje, 10h30, eu vou comer feijoada. É tão bom você poder agradar as pessoas. É tão bom você cativar, envolver. E o que o Espírito de Deus, o que nós estamos aprendendo aqui nesse versículo de 2 Coríntios, é que Ele nos chamou para agradar. Você foi chamado, irmãos, para agradar a Ele. Para estar debaixo das vontades do Senhor. Você sabe que o maior sucesso, ou um dos grandes sucessos da vida, é estar debaixo da vontade, da dispensação do Espírito de Deus. Eu escutei uma frase do pastor Eibe uma vez, que ele fala assim, ó. Uma das maiores tragédias da vida não é alguém que viveu uma vida curta. É uma tragédia, né? Uma pessoa viver uma vida curta. A pessoa nasceu,
viveu alguns anos e morreu. Mas o pastor Abe falou uma coisa. A maior tragédia da vida não é de uma pessoa que viveu uma vida curta. A pior tragédia de uma pessoa é ter vivido uma vida inteira sem nunca ter descoberto o seu propósito. Irmãos, que coisa horrível é você viver uma vida inteira sem não ter descoberto qual é o seu propósito. É muito triste. Você se sente sem sentido. Você fica vivendo, mas na verdade você não tem alegria, você não tem ânimo, você não tem prazer em fazer as coisas. Às vezes você vai trabalhar e você não gosta muito do emprego que você tem. Você já acorda cansado. Você já acorda e diz, meu Deus do céu, eu estou cansado. Não queria ir para o trabalho. Tem pessoas, irmãos, que amam fazer academia. Tem outras pessoas que detestam fazer academia. Tem outras pessoas que vão forçadas. Tem outras que não vão nem amarradas. Porque é tão ruim, às vezes, você fazer uma coisa que você não gosta. É ou não é? Irmãos, esses dias eu estava com a minha esposa. E aí eu entrei na academia e disse assim, amor, eu queria que você fosse para a academia junto comigo. Aí ela disse assim, quem entrou foi você. Eu não vou não. Eu disse, meu amor, mas você vai fazer companhia a mim, vai ser tão bom. Aí ele disse, não. Aí eu comecei a ir, primeira semana, segunda semana, a terceira semana. Disse assim, ó, já sei o que você vai fazer. Funcional. Top. E ainda tem mais, amor. Você pode ir à primeira aula experimental, de graça. Aí, de tanto eu insistir, ela foi comigo. No primeiro dia que ela foi, irmãos, o que você acha que aconteceu? Ela quase passou mal. Ela disse, eu não vou voltar mais para isso não. Eu disse, amor, mas isso é tão bom. Ela disse, para quem? Eu disse, amor, é bom. E aí, ela deu insistir tanto. Ela disse assim, tudo bem então, eu vou fazer um mês. Irmãos, ela começou a fazer, e ela pegou uma professora top. Para não dizer o contrário. Na segunda vez que a Yane foi, quando ela voltou, ela se ajoelhou e disse assim, Senhor, eu quero repreender os demônios dessa professora. Senhor, ela deve estar casada com outro propósito, não com esse, de realmente me fazer, de fazer o bem para mim, ela está fazendo o que é mal. Sabe, irmãos, de uma coisa? Quando nós estamos vivendo no propósito que Deus nos chamou, você tem alegria de fazer as coisas. Quando você está vivendo no propósito que Deus chamou você, você tem ânimo, você tem motivação, as coisas parecem que fluem. Agora, quando você está fazendo uma coisa que não foi o Senhor que te chamou, é ruim demais. Você fica cansado, você fica com peso, você parece que não tem nem gosto na vida. Mas isso vai mudar, amém? Irmãos, Deus, Ele já nos chamou. Aí você diz assim, não, Hermes, mas a situação é o seguinte. A minha vida anteriormente, antes de eu conhecer Jesus, era uma desgraça. Eu pecava, eu fazia tudo que era de ruim, eu não dava um bom testemunho. E como Deus pode me chamar? Como Deus pode afirmar o propósito dele sobre a minha vida? Sabe, irmãos, Deus não olha para o meu passado. Deus não olha para o que eu fiz ou para o que eu deixei de fazer. Deus não está olhando se eu fui uma pessoa que andou certinho. A Bíblia fala que Deus lhe escolheu você. A Bíblia fala que do ventre da sua mãe Ele já tinha lhe escolhido, irmãos. Então, algo que tem que acontecer na minha vida e na sua vida é nós começarmos a se alinhar com o propósito de Deus. E aí eu queria começar a falar com você algo que muitas vezes acontece.
Você sabe que muitas vezes Deus nos chama para cumprir um propósito e no meio do caminho a gente muda o foco. Isso já aconteceu com você? Já, comigo já aconteceu várias vezes. Dá até um exemplo mais prático. Às vezes você está assistindo um filme ou uma série. No meio da série você está gostando, no meio da série você escutou uma conversa de alguém e aquela pessoa disse que aquela outra série é mais legal. E aí você disse assim, opa, aquele meu amigo falou que era mais legal. Então agora eu vou fazer isso aqui. Aí de repente no meio da caminhada, você está assistindo ainda, aí você escuta que outra pessoa diz que o outro é mais legal. Aí você pula para o outro. Você já se identificou com isso? Sim ou não? Sabe que muitas vezes nós somos inconstantes naquilo que a gente está fazendo. A gente parece que muda as coisas rápido. É igual você ir numa loja de tênis. Você escolhe um tênis, de repente você olha, depois que comprou, eu não gostei do tênis. Vou ter que comprar outro tênis. Ou então pessoas que estão vivendo uma vida desfocada daquilo que realmente Deus chamou. Eu lembro de uma moça, até liguei para ela hoje, para pedir autorização para me contar essa história. Mas eu lembro de uma moça, irmãos, que o Senhor estava levantando ela como uma líder de célula. E ela estava caminhando, estava se esforçando, estava cumprindo o propósito que Deus chamou ela para fazer. De repente, no meio da caminhada, parece que ela deu um estralo dentro dela e ela disse assim, agora eu vou comprar um violão e eu vou começar a tocar violão. Porque eu acho que Deus me chamou para o ministério da música. E aí foi interessante, ela comprou o violão e ela foi conversar com o pastor Gilson sobre isso. E ela disse assim, pastor, comprei um violão agora e eu estou empolgada agora porque eu vou começar a aprender a tocar violão. Eu vou talvez entrar até para o ministério de louvor. Foi tão engraçado a resposta que o pastor Gilson deu para ela, irmãos. O pastor disse assim, minha filha, procure outra coisa. Foque em outra coisa. Você está perdendo o seu tempo. Você está deixando de fazer aquilo que o Senhor te chamou por conta das distrações. E aí ela até tinha comprado o violão. Ela pegou aquele violão e deu. Ela disse assim, ela ficou tão desgostosa com o violão, que ela disse assim, eu não quero mais o violão. Ela deu. Irmão, sabe o que aconteceu? Aquela líder de célula rompeu. Aquela líder de célula deixou de ser uma líder de célula e começou a ser uma supervisora de célula. Depois de um tempo, ela passou de supervisora de célula a supervisora de setor. Sabe o que acontece, irmãos? Hoje ela está quase sendo uma supervisora diária, com quase 12 células debaixo dela. E ela, dentro dela, queimava. Porque Deus tinha colocado algo no coração dela e queimava um país dentro do coração dela. Sabe o que foi que aconteceu? Ela teve a oportunidade de viajar para a África. E ela conheceu, passou um tempo lá. E aquilo queimou tanto dentro dela que ela casou com um africano. A Gorete. Aquilo cresceu tanto dentro dela, queimou tanto dentro dela, que ela disse assim, agora eu vou casar com um africano. E aí casou com o Carlos. Sabe, irmãos, é tão bonito ver as pessoas cumprindo o propósito de Deus e rompendo nesse propósito. Porque muitas vezes a gente sabe qual é o propósito de Deus para nossas vidas, mas a gente fica prestando atenção no quê? Nas distrações. Olhe para a pessoa que está do seu lado, olha aí para ela. Diga assim, olha, cuidado com a distração. Ela pode te desviar do propósito.
Isso é uma verdade, irmãos. A distração pode me fazer desviar do propósito. A distração, ela pode me fazer ir por outro caminho. A distração, ela muda às vezes o meu foco daquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. Irmãos, você acredita que cada pessoa tem um propósito diferente? Sim. Irmãos, cada pessoa tem um propósito diferente. Isso é uma verdade. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 12. Capítulo 12, versículos 6 a 8. E fala assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Desculpa, irmãos. Se profecia, seja segundo a porção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou quem esmera-se no fazê-lo, desculpa, irmãos, dediquemo-nos ao ministério. Ou quem ensina, esmera-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. Ou que contribua com liberalidade. Ou que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãos, cada um de nós temos chamado e propósito diferente. Cada um de nós temos um chamado e um propósito diferente um do outro. Mas sabe de uma coisa? Que todos os nossos propósitos se conectam. Tem uma coisa que faz com que todos os nossos propósitos possam ficar conectados. A primeira coisa, o propósito de Deus, ele nunca vai quebrar os princípios da Bíblia. Eu e você podemos ter um propósito diferente. O Senhor talvez possa ter chamado você para uma determinada área, mas algo que vai se conectar entre o meu propósito e o seu propósito, é que o propósito de Deus nunca vai quebrar os princípios bíblicos. Porque muitas vezes a gente acha que o meu propósito tem que ferir aquilo que a Bíblia diz. Negativo, irmãos. Ele completa. Ele é completado com aquilo. Outra coisa que a Bíblia me ensina, que o meu propósito é conectado junto com o seu, é que ele não fere os princípios de honra. Nós vimos aqui, o pastor Gilson falou sobre isso. Qual é um dos princípios de honra, irmãos? Honrar quem? Pai e mãe é um princípio de honra? Honrar nossas autoridades e liderança também é um princípio de honra? Isso conecta, irmãos. Estava escutando uma vez uma palavra que o pastor Eibe estava falando, e é muito interessante que isso casa muito bem. E ele estava falando que uma determinada pessoa, determinado aluno do ensino médio, tinha concluído já o ensino médio. E ele chegou para o pai dele e disse assim: pai, eu quero me formar na escola de teologia. E o chamado que Deus tem para a minha vida é um chamado pastoral. Então eu quero fazer a escola de teologia, porque eu quero exercer o ministério pastoral. Só que dentro da casa dele, o pai não queria isso para ele. O pai olhou para o filho e não queria isso. O pai disse assim: meu filho, mas eu queria que você se formasse na escola da Marinha. E o filho chegou para o pai e disse assim: olha, pai, isso é o que você quer para mim, mas não é o que eu quero. E aí, de repente, ele saiu e escutou o pai dele conversando com a mãe. E aquele pai estava indignado com aquele filho. E ele estava dizendo: como pode? Eu passei a minha vida toda educando esse menino. E agora que ele já se formou no ensino médio, ele está dizendo que quer ser um pastor. E naquela ocasião, irmãos, tanto o pai como a mãe, eles não eram cristãos. Então aquele jovem chegou para o pastor, que pastoreava ele, e disse assim: olha, pastor, o que acontece é o seguinte: eu terminei o meu ensino médio e eu estou querendo me dedicar ao ministério. Mas o meu pai está querendo que eu me forme na escola de marinheiros. Então o pastor daquele jovem chegou para ele e disse assim: olha, eu não posso dizer para você o que você tem que fazer.
eu posso dizer para você o que a palavra de Deus fala que você tem que fazer. E uma das coisas que a palavra me ensina é que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, para que você possa prolongar os seus dias sobre a terra. Então aquele jovem saiu daquele aconselhamento com o pastor, e ele chegou em casa e ele disse: pai, eu vou fazer a escola da Marinha. Se é isso que o Senhor deseja, eu vou fazer. Irmãos, passaram-se os anos e ele se formou. Quando ele se formou, os pais dele estavam tão radiantes com aquilo que tinha acontecido, estava tão feliz, tão empolgado, que quando ele desceu do palanque, aquele filho desceu, ele abraçou o filho e disse assim: olha, filho, agora, depois que você já se formou, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser ser um pastor, pode ir para a escola de pastores, pode se envolver na igreja, pode ser o que você quiser. Como era algo que queimava no coração daquele jovem, um chamado pastoral, ele foi para a escola de teologia. Se formou na escola de teologia e começou a se envolver com o ministério pastoral. Irmãos, no primeiro ano do seu ministério, ele estava pregando em um culto de domingo, de Páscoa. E quando ele fez o apelo para as pessoas aceitarem Jesus, as primeiras pessoas que vieram à frente foram seus pais. As primeiras pessoas que aceitaram Jesus foram os seus pais. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso princípio, o princípio da palavra não vai ferir o princípio de honra. O que Deus me chamou para fazer não vai ferir o princípio de honra. Então, às vezes, tem pessoas que não crescem, que não rompem, porque estão brigando com aquilo que a palavra já me deixou escrito, dizendo que eu tinha que honrar. Às vezes você vai compartilhar algo com o seu líder, ou então às vezes você vai compartilhar algo que Deus tem chamado para você, sobre uma liderança sua, e ele lhe dá um conselho, você quer ir por outro caminho. Porque você diz: não, ele está errado. Quantos aqui querem cumprir o propósito de Deus? Quantos de nós vamos cumprir o propósito de Deus? Nós precisamos andar nisso, irmãos. Nós precisamos andar submisso. Nós precisamos entender que Deus não vai contra a palavra dele. Nós temos que andar alinhado com aquilo que ele já deixou para nós. Amém? E aí eu queria falar para você, talvez o último tópico dessa palavra, que é justamente rompendo no propósito. Irmãos, talvez tem pessoas aqui que o Senhor chamou para romper num propósito missionário. Sabe que talvez tenha pessoas aqui que o Senhor chamou para romper no seu trabalho. Talvez tenha pessoas aqui que Deus já falou com você que você tinha que romper no ministério de intercessão. Talvez outras pessoas estão aqui e Deus tem falado com eles que ele tem que romper no ministério de adolescentes, de criança. Talvez tenha pessoas aqui que o Senhor está dizendo assim: olha, você vai ser um grande empresário, que vai investir no reino de Deus, que vai mandar milhões. E aí você fica naquela coisa assim: Senhor, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Quantos já se perguntaram às vezes, como você vai conseguir realizar aquilo que o Senhor colocou sobre as suas mãos? E a pessoa que eu consigo olhar assim e ver que foi uma pessoa que rompeu naquilo que o Senhor chamou foi Pedro. Irmãos, eu acredito que todos nós conhecemos a história de Pedro. Pedro era o quê? Pedro era um pescador. Pedro, ele era um pescador. Sua família era de pescador. Seu irmão era pescador. A Bíblia fala que uma das vezes que Jesus encontrou Pedro, ele estava fazendo o quê? Pescando.
Eu queria ler esse texto junto com você. Abra comigo a sua Bíblia. Em Lucas 5, a partir do 3, fala assim: entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que se afastasse um pouco da praia. E assentando, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse-lhe a Simão: faça-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Olha o que acontece, irmãos. Pedro está em uma situação que ele tinha passado a noite inteira pescando. E o que é que ele tinha pego? Ele tinha pego alguma coisa? Nada. E aí Jesus tinha acabado de ministrar as multidões. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, lança as redes ao mar. Pedro olha assim: Senhor, nós acabamos de pescar. Passamos a noite inteira e não pegamos nada. Não pegamos nada, Senhor. Mas sobre a sua palavra, eu vou fazer isso. E a Bíblia fala que ele lançou as redes ao mar, e o que acontece? A rede se encheu de peixe, ao ponto que a rede já estava se rasgando. E aí, a história muda. Porque muitas vezes você fica pensando assim: poxa, Pedro era um pescador. Mas Pedro estava no foco errado. Porque Jesus chegou para ele depois e disse assim: Pedro, no versículo mais abaixo, fala assim, ó. No versículo de Lucas 5:10, fala assim: Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de quê? De homens. O que Jesus faz com Pedro é mudar o foco de Pedro. E Jesus disse assim: Pedro, agora você vai se tornar um pescador de homens. Antes você pescava peixe. Agora, Pedro, eu vou mudar o foco. Você vai se transformar em um pescador de homens. Irmãos, a Bíblia fala que Pedro caminhou com Jesus cerca de 3 anos. Pedro aprendeu muito. Pedro era aquele discípulo que era empolgado, que ia para cima, aquele discípulo sanguíneo. Sabe o que acontece? Quem negou a Jesus? Quem foi? Pedro. Pedro negou Jesus. E aí, depois que Pedro negou a Jesus, Jesus ressuscitou. Ele morreu, ressuscitou. Jesus já tinha aparecido a eles, mas Pedro tinha se desviado totalmente do propósito. E aí, olha o que o texto de João 21 fala. João 21:3 fala assim, ó: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco naquela noite e nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Irmãos, olha o que Pedro foi fazer. Pedro voltou a pescar. E sabe o que isso me ensina? Que por 2 vezes, Pedro está pescando e não pega nada. Sabe o que isso é interessante para nós? É que eu acho que, na minha opinião, Pedro era um pescador muito ruim. Pedro não pescava nada. Porque 2 vezes que está escrito na Bíblia que ele foi pescar, ele não pegou nada. Por 2 vezes ele estava lá, a primeira vez, nada. Jesus disse assim: lança as redes. Pedro encheu o barco de peixe. Na segunda vez, Pedro já tinha se desviado talvez do propósito.
E aí o texto continua falando lá embaixo, irmãos, que Jesus olha para eles e diz assim: ei, tem peixe? E ele disse: não, nós não pegamos nada. Não pegamos nada. Ele disse assim: lança a rede do outro lado. Eles lançaram a rede do outro lado. E quando eles começaram a puxar, a rede estava repleta de peixe. E os discípulos de Jesus, que também estavam com Pedro, disseram assim: é o mestre que está lá na praia. Ele pulou na água e foi se encontrar com Jesus. E aí, irmãos, nessa ocasião, a gente se depara com Jesus falando com Pedro, dizendo assim: Pedro, você me ama? E o que Pedro responde? Senhor, eu te amo. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, apacenta minhas ovelhas. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? Pedro diz assim: Senhor, eu te amo. Na tradução que eu estou colocando, Jesus fala assim para ele: então para de pescar que não dá certo. Não está dando certo. Porque o que Jesus fez com Pedro, irmão, foi mudar o foco dele. O que Jesus fez com Pedro foi mudar a ótica que ele tinha em relação à pescaria. Ele achava que ele ia ser um pescador de grandes peixes. Mas o que Jesus estava falando com Pedro é que ele seria um pescador do reino de Deus. Sabe que nessa noite, o que Deus está fazendo com você é talvez mudando a ótica daquilo que você acha. O que Deus está fazendo nessa noite é colocando você alinhado com o propósito dEle. O que Deus está fazendo com você nessa noite é dizendo assim, ó, para de olhar para as distrações e começa a se alinhar no propósito que eu te coloquei, que você vai romper. E aí ele tem aquele último encontro com Jesus. E Jesus fala para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ama a minha igreja. Se você me ama apenas com esse amor filéu, esse amor de amigo, não tem problema. Mas faz aquilo que eu designei a você fazer. Sabe o que é mais bonito, irmãos? É que depois disso, lá no texto de Atos fala que eles estavam reunidos em Pentecoste. E o Senhor, o Espírito de Deus tomou eles de tal forma que Pedro se levantou juntamente com os discípulos e começou a pregar o Evangelho. E começou a declarar a palavra de Deus. Ele era apenas um pescador, mal sucedido. E ele começa a pregar. E ele começa a declarar as boas novas de Jesus. Ele começa a falar para a multidão daquilo que Jesus tinha feito. Ele começa a dar os primeiros passos em cumprir aquilo que o Senhor tinha falado que ele ia fazer. Em Atos 2:14 fala assim: então se levantou Pedro e os 11, e erguendo a voz, os advertiu nesses tempos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Olha, o pescador sendo ousado. Quem é você diante do Senhor? Talvez você chegue diante de Deus e diz assim: Senhor, eu tenho convicção do que o Senhor me chamou para fazer, mas eu não estou rompendo nesse propósito. Senhor, eu tenho convicção do que o Senhor me chamou para fazer, mas eu não estou cumprindo o que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para
para pregar nas escolas e eu não tenho feito isso. Esses dias eu estava conversando com um jovem e ele disse assim: Emerson, o meu coração está queimando para pregar para crianças e adolescentes. E eu olhei para ele e disse assim: o que você está esperando? Faça agora. O que você está esperando para começar a cumprir o propósito que Deus colocou sobre você? Porque no caso de Pedro, estava faltando ele cair na real e ver que ele não dava mesmo para ser um pescador. E a Bíblia fala, no mesmo texto de Atos 2, fala assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nossa. O cara que não pescava um peixe. O cara que talvez não sabia falar direito. Começou a viver o seu propósito. Começou a romper naquilo que o Senhor chamou ele. Irmãos, a unção de Pedro era tão grande que quando ele estava passando na rua, as pessoas pegavam os doentes e colocavam na calçada para a sombra dele começar a passar e curar. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? O que o Senhor te chamou para fazer? Eu tenho certeza, meu irmão, que Ele não te chamou para ficar parado. Mas Ele te chamou para se posicionar. Nós estamos chegando em 2020. E o que você fez em 2019? Você cumpriu o propósito que Deus tem colocado e queimado no seu coração? Aí talvez você chegue e diz assim: não, mas é porque eu sou limitado. Eu tenho essas limitações, o meu trabalho, a minha escola, a minha faculdade, a minha família. Pare de se desviar do propósito e comece a viver ele. E você vai ver o Senhor romper na sua vida. Irmãos, Deus não muda. As promessas de Deus é fiel para cumprir. E Ele quer cumprir através de você. E eu queria encerrar essa palavra nessa noite. Mas antes de encerrar, eu queria ler um versículo que está lá em Mateus 5. E fala assim, ó: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acende-se uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e iluminar todos as que se encontram na casa. Sabe, você é uma pessoa que o Senhor vai colocar para clarear onde você estiver. O Senhor não te fez para ser apagado, irmãos. O Senhor não te fez para ficar escondido. Se o Senhor chamou você para ser um profissional do trabalho, para ter uma santa indignação, faça isso bem. Se o Senhor chamou você para investir no reino de Deus, comece a fazer isso agora. Porque talvez tem pessoas que dizem assim: não, eu fui chamado para investir milhões no reino. Comece a investir os seus reais. Você vai ver o Senhor te colocar sobre os milhões. Na Emerson, o Senhor me chamou para pregar para uma grande multidão. Comece a pregar na sua escola, para os seus amigos,
na sua faculdade, para o seu colega de trabalho. Se o Senhor me chamou para ser um intercessor, comece a interceder no seu quarto, pela sua cidade, pela sua família. Deixe de se desviar do propósito. Fuja das distrações. O propósito de Deus, ele precisa cumprir, irmãos, na sua vida. Mas quantos estão dispostos a dizer sim para Ele? Porque às vezes a gente acha que é fácil. Se fosse fácil, Pedro não tinha voltado a pescar. Mas de uma coisa eu sou convicto, que quando você está vivendo o propósito de Deus, você vai ter alegria nele, você vai ter satisfação nele, você vai ter prazer, as coisas vão fluir, as coisas param de ser abstratas e começam a fazer sentido. Não é o quanto nós gritamos, ou o quanto nós pulamos, ou fazemos barulho. Mas o quanto você está disposto a obedecer a Ele e cumprir.